Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. O tema que eu quero conversar com vocês hoje é a noite escura da alma. A noite escura da alma, nas tradições espirituais, representa a nossa frustração ao percebermos que tudo o que nós pensamos ser realidade, na verdade não é. Então a noite escura da alma, ela registra lá no nosso subconsciente uma profunda insatisfação, sabe? Em função de nós estarmos sendo literalmente enganados. Porque basicamente é isso que nós estamos sendo há muitos milhares de anos. Estamos sendo enganados. Nós vivemos dentro de um processo de distração, e essa distração ela nos leva a não conseguir atingir objetivos. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando aí agora. Então, o nosso tema de hoje, a noite escura da alma, trata justamente da frustração, quando nós começamos a perceber que tudo aquilo que nós acreditamos ser real, na verdade não é. E nós só começamos a perceber isso quando nós começamos a buscar a espiritualidade como base para a nossa vida, como base para a nossa existência. Enquanto nós vivemos de forma simples e natural, como todo mundo vive, não é? 90% da humanidade, 85% da humanidade vive de forma natural, simples, como se fossem pessoas humanas vivendo através de objetivos materiais, objetivando sempre coisas materiais, não é? Tendo a ilusão, não é? De que de repente vão viver para sempre, então vão construir coisas, vão criar coisas, e acreditando inclusive que estarão sempre por aqui. Mas quando nós começamos a, não mais a simplesmente estudar a espiritualidade, quando nós começamos a buscar embasamento lá dentro de nós mesmos, dentro da nossa alma, sabe, para buscar a compreensão da vida, realmente então se retrata dessa forma, a escuridão escura, a noite escura da alma, que justamente representa o fato de nós não passarmos mais a aceitar determinadas coisas como realmente acontecem. Então tudo aquilo que na verdade, tudo aquilo que nós imaginamos ser verdade, na verdade não é, né? Nada aqui é real, nós não somos reais. Agora, se nós não somos reais, por que nós sofremos? Veja quantas pessoas têm sofrendo, quantas pessoas você conhece, sabe, que sofrem dia e noite. Então, a escuridão, a noite escura da alma, ela retrata isso. Quando nós começamos a perceber que nada é real, então por que há tanta gente sofrendo? Por que há tantas pessoas sofrendo? Qual é a origem desse sofrimento? Existe todo um plano extremamente arquitetado, muito bem arquitetado no universo, né? Ou dentro dessa realidade planetária, acho que é o termo mais correto, para que nós não saiamos do lugar. Então, automaticamente, nós ficamos, sabe, dentro de um círculo, nós ficamos dentro de um looping e não saímos disso nunca, e todos repetem praticamente a mesma coisa. Olha as pessoas com quem você convive. Se você puder, pare em um restaurante, num horário de almoço, um restaurante em zona comercial, como aqui no Gonzaga, por exemplo, né, onde eu estou. Então, existem muitos restaurantes self-service, onde você, ou por quilo, na verdade, eu não sei qual é o nome que se dá a isso, mas, enfim, são pessoas que estão trabalhando, saem do trabalho, vão até ali para comer rápido, para voltar para trabalhar. Se você parar para pensar, para prestar atenção naquilo que as pessoas estão falando, não que a gente queira saber o que as pessoas falem, não é isso, mas mesmo que você não queira, você acaba ouvindo determinadas coisas, e os assuntos são sempre os mesmos, são sempre muito voláteis, são sempre muito vazios, são sempre muito sem nenhum tipo de embasamento. São pessoas que estão completamente perdidas dentro delas mesmas. Esse, na verdade, é até um assunto polêmico, e eu detesto, na verdade, polêmica. Eu não me envolvo em polêmica nunca, porque isso é uma perda de tempo. Mas nós somos um experimento da consciência. Nós somos um experimento da consciência. Na verdade, essa nossa realidade, ela é estruturada em uma simulação.
em realidades, sabe, simuladas. Existe uma programação onde as pessoas não conseguem sair daquilo. Existe um filme antigo da década de 80, 90, o nome do filme é A Cidade das Sombras, Dark City, o nome da cidade, o nome do filme. Procurem marcar o nome desse filme e assistam, e procurem assisti-lo, sabe? É possível que talvez no YouTube, através do YouTube, você consiga encontrá-lo. É um filme legal que marca justamente esses experimentos que acontecem na consciência. Isso é real, isso é assim que foi criado. Quem criou a raça humana, criou com base em experimentos. Nós somos, sabe, a estrutura do experimento de muitos seres antigos, seres que chegaram aqui antes de nós. Muito provavelmente vocês estarão ouvindo, sei lá, talvez, muitos outros vídeos onde se fala sobre isso. Eu não quero tomar o tempo de você para falar sobre isso, porque disso já tem muita gente falando, né? E a gente fala e não se chega a lugar nenhum. Eu sou um terapeuta, para quem não me conhece, eu sou Palermo, terapeuta, e o meu objetivo enquanto terapeuta é trazer a cura, é trazer possibilidades reais de cura. E é sobre isso que a gente fala nesse tema aqui, A Noite Escura da Alma. Então, se nós estamos falando que tudo acontece dentro de realidades simuladas, é dessa forma que as mudanças podem também acontecer em nossa vida, já que nada aqui é real. Se as coisas que estão acontecendo na sua vida não são reais, então elas podem ser alteradas, elas podem ser modificadas, elas podem ser ajustadas, sabe? As mudanças, muitas vezes, elas são tão radicais na vida de algumas pessoas que parecem milagres. Aos olhos de quem está ao redor, na verdade se caracteriza como milagres. Eu estou vendo que algumas pessoas estão escrevendo coisas, sabe, como Lara Paranhos está pedindo solicitação para participar. Veja só, eu gostaria que vocês clicassem no pontinho de interrogação que tem abaixo da live, e todas as perguntas que vocês quiserem fazer ou colocar, deixem ali naquele pontinho de interrogação, que quando eu terminar essa explanação, eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês e de repente tentar, né, fazer o possível para responder as perguntas de vocês. Não tenho resposta para tudo. Eu sou um estudante, na verdade, né? Eu sou um estudante da vida, eu sou um estudante da espiritualidade, eu sou um estudante de tudo aquilo que realmente nos leve a um processo de cura. Mas estávamos aqui falando de milagres. Há cerca de 30 anos atrás, aproximadamente, quando todo esse processo começou aqui, a acontecer dentro aqui da minha existência, na minha vida, eu comecei a ser levado em sonho para locais onde nós recebíamos aula. Digo nós porque eram muitas pessoas, e eram pessoas que eu não conhecia, né? Então muitas vezes mal eu saía do corpo, eu já estava em locais onde parecia sempre um auditório, né? Mas procure imaginar um auditório desses enormes, para 1000 pessoas, por exemplo. Então, aquele monte de gente sentado, todo mundo quietinho, ninguém com celular na mão, né? Até porque 30 anos atrás também não tinha isso, basicamente, não é? Mas nós ficávamos ali quietos e, de repente, sempre surgia alguém no palco e fazia alguma explanação sobre algo, né? Uma explanação sobre algum tipo de assunto que nos reportássemos à espiritualidade. E num desses encontros, vamos chamar de encontros, nos foi dito, vocês não são reais. Aquilo que vocês acreditam ser real, como o passado de vocês, por exemplo, o passado ele se molda a cada instante, a cada fração de milésimo de segundo. Cada atitude que você tem, a cada passo que você dá adiante, você altera presente, passado e futuro. Então, muitas vezes, você fica preso numa consistente, sabe, de uma forma consistente até no passado, em algo que você tenha feito, algo que tenha acontecido com você, e você não se dá a chance de sair da distração. Isso tudo é uma distração. Então, uma pessoa que, por exemplo, ainda citei isso num evento que nós tivemos aqui em Santos, na Casa da Luz ontem, né? Com relação às mudanças drásticas na vida das pessoas.
Naquela época, eu deixei de fumar, uns 5 anos depois que tudo aquilo começou, eu deixei de fumar, foi aproximadamente uns 25 anos atrás. Isso foi há 30 anos atrás, talvez um pouquinho mais. Mas eu não me dei conta disso naquela época, eu vim me dar conta agora, recentemente, não é? Então, num determinado dia, eu decidi não mais fumar. Eu decidi que eu estaria deixando de fumar. E eu deixei de fumar de um dia para o outro. Eu fumava ali entre 4 e 5 maços de Marlboro por dia, ou seja, de 80 a 100 cigarros por dia. Então foi um processo, num final de dia, foi uma decisão, né, que tomou algumas horas, inclusive o dia seguinte. Mas a partir do momento em que eu decidi deixar de fumar, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Eu sou um fumante inveterado até hoje, provavelmente se você acompanha as minhas lives, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. Eu sou um fumante inveterado até hoje, eu só não fumo, né? Eu gosto do cigarro, eu gosto do cheiro do cigarro. Onde existem pessoas fumando, por exemplo, aquilo não me atrapalha, aquilo não me incomoda, muito pelo contrário, né? Eu me sinto bem nesses locais. Só que eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. E o interessante disso tudo é que a impressão que eu tinha naquele momento, há 25 anos atrás, é que eu nunca tinha colocado um cigarro na boca. Porque na medida que uma pessoa é fumante inveterada, como eu era, vai enlouquecer se não fumar. Sabe, um viciado em drogas, por exemplo, vai enlouquecer se não usar drogas. Há cerca de, sei lá, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, 18 anos atrás, eu atendi também um rapaz, foi um atendimento só. Eu tenho até receio de falar sobre isso, porque eu posso ser mal interpretado, como já fui tantas vezes, mas é real, isso é real. O rapaz, ele veio aqui uma vez, aqui ao consultório, né, para nós trabalharmos com hipnose e ele nunca mais utilizar drogas. Ele era viciado em cocaína. Bom, esse rapaz, ele nunca mais voltou. E eu imaginei que, naquela época, que ele não tivesse conseguido parar. Muito tempo depois, agora, há 2, 3 anos atrás, eu recebi aqui a visita da mulher dele, né, a mulher desse rapaz, que o trouxe, inclusive, naquela época, mas eu também nem me lembrava dela. E ela veio para solucionar um problema na vida dela, né? E ela me disse, você acredita ou não, mas o meu marido, quando ele saiu daqui, naquele dia, ele nunca mais usou droga. Então, o que significa isso? Significa que quando você entra em frequências de realidades paralelas, aquilo que a física quântica tanto fala, então quando você altera a sua consciência, você entra numa realidade paralela, dependendo da impostação que você entrar nessa realidade paralela, quando você retorna ao ponto zero deste corpo, você volta uma outra pessoa. Então, com este rapaz, eu nunca mais o vi. Cheguei a ver a esposa dele agora, né? Como eu falei, 2, 3 anos atrás, mas nunca mais eu vi esse rapaz. Mas, e tantos outros casos que aconteceram, sabe? Que realmente remonta não, nos traz a esse tipo de informação. Era uma pessoa diferente. O caso de uma senhorinha, que eu já citei muitas vezes aqui nas lives, né? Provavelmente ela esteja até assistindo essa live também. Ela não conseguia andar de elevador, mas ela também não conseguiria fazer um tratamento. Então tudo aquilo que eu fiz com ela, no decorrer daquela 1 hora de tratamento, foi sem sentido, sem fundamento. Eu me senti até mal, porque eu não pensei, sabe, tratando dela e pensando, não vou conseguir auxiliar essa senhora, porque é uma dificuldade bastante grande que ela tem. Só de pensar em elevador, ela passava muito mal. Na hora que nós estávamos indo embora, já no final do atendimento, no meio do caminho, eu recebi simplesmente uma informação, né? Sabe, quando você está acostumado a lidar com a espiritualidade, você sai de beta e entra em gama e volta. Beta e gama são ciclos cerebrais, né? Alfa, quando você está relaxado, beta, quando você está consciente. Agora você está em beta. Provavelmente para você me dar atenção, prestar atenção em tudo que eu estou falando, você vai estar vibrando em 13, 14, 15, até 28, 29 Hz aproximadamente, sabe? Mas quando nós estamos já habituados a lidar com a espiritualidade, você sai de beta e entra em gama, recebe uma informação via canalização e retorna. Então, no meio do caminho, aqui tem 7 metros da onde eu estou até a porta, onde essa pessoa, onde eu estaria levando essa paciente, eu simplesmente a toquei no ombro, peguei, eu fiquei de frente para ela e eu disse a ela, a partir de agora,
sabe? Ela ficou espantada, até eu fiquei espantado com a minha reação, não é? Porque não é uma reação natural. Então ela ficou extremamente espantada, porque eu olhei nos olhos dela e eu disse, a partir de agora, a senhora não usa mais elevador. Aliás, a senhora só vai andar de elevador, a senhora deixa de ter medo de elevador. Foi algo mais ou menos assim que eu disse. E ela desceu de elevador. E essa senhorinha, ela me mandava mensagens todos os dias, porque ela ficava passeando de elevador. Ela devia ter aproximadamente uns 70 anos, mais ou menos na época, sabe? E ela sentiu uma criança passeando de elevador. Então o que eu quero me referir é que essas mudanças radicais que acontecem na vida da gente, elas parecem milagres, por quê? Porque nós estamos chegando num ponto da existência planetária em que nós estamos conseguindo acessar diversas realidades paralelas ao mesmo tempo. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. É natural que precisa de um treinamento, mas qualquer pessoa pode fazer isso. É que aqui no Ocidente, por exemplo, nós temos a informação de que algumas poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso, mas quando uma pessoa consegue fazer algo, qualquer outra pessoa consegue também. Então nós precisamos ter em mente a importância de nós mudarmos paradigmas que nos tirem, sabe, da mesmice de sempre. Porque todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo age e reage da mesma forma. Nós estamos, de fato, caminhando para uma libertação, para um final de existência humana, que não vai acontecer esse ano, nem o ano que vem, a gente não sabe, ninguém tem essa informação, mas dentro de um curto espaço de tempo, nós vamos estar vivendo aqui no planeta Terra, não é? Nos próximos 5 anos, por exemplo, mas muitas intempéries. Nós vamos estar vivendo aqui muitas situações, muitos conflitos, provavelmente muitas situações difíceis, mas quando essa época de tormentas passar, automaticamente nós começamos a entrar dentro de um padrão de normalidade e começaremos a caminhar já para a nova raça raiz, para uma nova forma de existência. Mas nesse momento agora, o que importa é você conseguir sair de quadros de ansiedade, de quadros de depressão, de quadros de angústia, de quadros de pânico, sabe? É você conseguir encontrar um meio natural, simples, através do seu próprio espírito, de deixar de tomar medicamentos pesados, sabe? Que façam com que você fique absolutamente preso ou presa em níveis de consciências que não são seus, que só te fazem mal, que na verdade só te fazem muito mal. Então, a mudança de paradigmas é uma condição sine qua non para que nós possamos acessar o nosso corpo quântico, ou o nosso espírito, seja lá como você quiser chamar, sabe? Porque é através do nosso espírito, é através desse nosso corpo quântico, que nós acessamos infinitas possibilidades de libertação e de mudanças. Maria, só um minutinho, gente. Nesse caso eu consegui ver, Maria, mas depois eu vou acabar não vendo mais. Ela diz, eu gostaria de dormir todas as noites e acordar bem cedo e ver meu filho, esquecer o álcool e outros para viver outra vida. Pessoal, eu vou pedir a vocês que estão escrevendo isso, aliás eu não estou vendo aquele pontinho de interrogação que eu sempre via quando eu fazia lives. Procurem aí, por favor, esse pontinho de interrogação e peguem as coisas que vocês vão dizer ou perguntar, coloquem naquele ponto de interrogação, porque senão depois eu vou me perder, não vou conseguir responder vocês, e eu gostaria de responder a todos, tá bem? Esse é o objetivo da live, né? Então, é uma condição sine qua non nós nos libertarmos de uma série de paradigmas que sempre nos levam ao mesmo lugar. Esses paradigmas, eles são estruturados em postulados que nos prendem na terceira dimensão. São ligados a postulados que nos prendem na terceira e quarta dimensão, quando na verdade nós existimos a partir da quinta dimensão. Ah, apareceu aqui o pontinho de interrogação, que legal, que bacana. Não sei como é que isso funciona, será que eu falei e ele veio? Mas enfim, todos vocês que já escreveram, ou que vão escrever, que vão perguntar, clica no pontinho de interrogação. Obrigado. Tem uma pessoinha que já clicou nele. Então, despertar para o potencial daquilo que realmente nós somos. Tudo que você é,
não é aquilo que você imagina. Aquilo que você imagina é o que menos você é. Nós não somos pessoas, nós somos seres de luz, né? Isso é um assunto delicado, né, para se tratar. Mas a primeira vez que eu me vi como realmente eu sou, eu tinha 11 anos de idade. Foi um momento que eu comecei a estudar alta magia, que eu comecei a estudar controle da mente, porque alguns livros vieram parar na minha mão, né? Então, de repente, numa noite, enquanto os meus pais dormiam, eu fui lá fazer, muito moleque, né, doido, fui fazer lá um exercício de alta magia, no escuro, sozinho, né, onde eu peguei um espelho, a luz de uma vela, no fundo do quintal da casa, né, e fiquei sentado na frente do espelho, coloquei uma vela aqui embaixo para ter uma pequena iluminação, e de repente, quando eu fazia o exercício da forma como o livro determinava, o meu rosto foi sumindo, ficou uma massa cinzenta, e aí surgiu uma outra cabeça enorme, que absolutamente nenhuma ligação tem com essa cabeça humana, e olhando para mim, ou seja, era eu me vendo daquela forma, né? Aí, naturalmente, eu fiquei desesperado, angustiado, nervoso, não conseguia correr nem gritar. Passados alguns instantes, aquilo tudo sumiu, o meu rosto, o rosto daquele garotinho voltou ao espelho, o garotinho guardou o espelho, guardou a vela, nunca mais mexeu com aquilo. Mas hoje, eu tenho uma consciência plena de que aquela imagem que surgiu no espelho é a minha imagem, a minha real imagem. Posteriormente, eu já me vi dentro daquela formatação, já algumas vezes também. Mas, então, eu preciso despertar o nosso trabalho, sabe, entre nós, entre a nossa comunidade, a família, os amigos que nos cercam, por exemplo, nós precisamos encontrar um meio de gerar um despertamento desse sistema de ilusão, desse sistema macabro de distrações. As distrações, elas nos prendem à vida humana, e nós não somos humanos. Nós ficamos trocando de corpos, estamos trocando de corpos há milhares de anos. Estamos trocando de corpos é um tempo imensamente grande, sabe? As pessoas pensam em passado. Eu já trabalhei muito com terapia de vida passada, não é? Inclusive eu tenho muitos registros das minhas vidas anteriores minhas, que agora eu já começo até, inclusive, a questionar, porque eles se alteram. Então aquilo que você vê agora, cada vez que você olha para o futuro se altera. Cada vez que você olha para o seu passado se altera. Eu lembro de um caso, de um curso que eu estava dando em São Paulo, não é? de terapia de vida passada, onde eu coloquei uma moça, que estava lá, uma aluna em transe, e de repente ela acessou uma vida dela, onde ela tinha sido assassinada com 18 ou 19 anos de idade. E nós fizemos uma resignificação, retiramos aquela moça daquele quadro e a colocamos numa outra impostação de vida, numa outra possibilidade de vida. Retiramos ela daquele núcleo que ela vivia, daquele nicho em que ela estava situada, e ela acabou vivendo até os 60 anos de idade, sabe? Naquela vida. Agora, com certeza absoluta, aquilo gerou uma reação em cadeia na vida daquela pessoa que eu não acompanhei, porque aquilo era um curso, não é? Quando você dá um curso, você não vê as pessoas com frequência como num atendimento, por exemplo. Então, o que significa isso? Significa que tudo é passível de ser modificado. Essa live hoje, provavelmente ela seja um pouquinho extensa, porque eu quero falar muitas coisas para vocês e não dá para resumir esse tipo de informação, porque senão fica sem sentido, não é? Então tudo na vida é uma superstição. Nós somos uma superstição, sabe? Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que nós acreditamos é uma superstição. E se tudo o que nós acreditamos é uma superstição, então tudo é passível de ser alterado. Se aquilo que eu acredito não é de fato real, pode ser alterado. Muitas pessoas estão fazendo isso no mundo inteiro. Nós temos aí uma série de vídeos não filmes, mas vídeos onde pessoas estão ajustando o seu estado de doença, por exemplo, como Rio. É um documentário que é feito através, é um grupo de pessoas que entrevista algumas pessoas que já tiveram câncer, que já tiveram uma série de outras doenças e que simplesmente alteram as suas frequências
E de repente, de uma hora para outra, sabe, de um momento para o outro, aquela pessoa, ela sai de um câncer num nível bastante elevado e de repente, quando passa-se alguns dias, aquele câncer some. Isso não isso é algo que vem sendo estudado pela ciência noética. É algo que vem sendo estudado pela ciência. Ciência noética é a alta magia nos tempos modernos. Ou seja, são cientistas, são físicos que estão se predispondo a estudar aquilo que acontece do outro lado do espelho, né? Que acontece aonde a física clássica simplesmente para. A física newtoniana, ela para no espelho. A ciência noética, ela passa do espelho e ela vai atrás do espelho. Então, se nós todos somos uma superstição da própria realidade espiritual que nós somos, então tudo pode ser modificado. Nós só precisamos aprender a nos posicionar de uma forma diferenciada, o máximo que nós conseguirmos no aqui e agora. Porque na medida que você se concentra no agora, você sai do seu corpo. Espero que você consiga entender isso. Eu vou fazer uma vivência no final de novembro, em São Paulo. E eu vou falar no final dessa live sobre essa vivência, né? Onde eu vou ensinar pessoas a fazer exatamente isso. Mas isso não é uma criação minha, não é um método meu. Isso vem sendo criado, vem sendo utilizado desde Platão. É que praticamente esse tipo de informação aqui no Ocidente não chega exatamente até nós, não é? Mas então, se tudo na verdade é uma superstição, então tudo é passível de ser modificado. A vida é como um sonho lúcido, né? Um sonho vívido, só que o nosso eu, ele não se deixa envolver, ele nunca é afetado. Então, todos os males que uma pessoa tenha, o espírito daquela pessoa não é afetado. Seja lá o mal que te acometa, por exemplo, não é como uma senhora estava falando agora sobre o filho que é alcoólatra. Por exemplo, que o sonho dela é que o filho deixe de ser alcoólatra, mas o sonho dela, na verdade, não representa nada na vida dele. É ele quem tem que decidir, porque se o alcoolismo tiver que tirar a vida dele, se for essa uma escolha dele, ele vai ter que passar por isso, infelizmente. É uma realidade. Essa é a realidade. Eu posso mudar a minha realidade, mas eu não posso mudar a realidade da minha mulher, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu não posso mudar a realidade dos meus pacientes. Eu posso mudar a minha realidade quando muito, quando eu consigo. Isso quando eu estou extremamente disciplinado, quando eu estou extremamente focado. Aí realmente a mudança acontece. Então a matéria, na verdade, é ilusão, é uma ilusão da energia. Só que isso também não é nenhuma novidade, porque já vem sendo estudado pela física quântica desde 1927, foi quando nós começamos a ter os primeiros informes, sabe, de que a vida não era da forma como se acreditava ser. Naquele momento, nós começamos a perceber, por exemplo, que um átomo, ele era divisível. Depois nós começamos a perceber, agora, mais recentemente, que um átomo, ele é completamente vazio. 99,999999999% de um átomo é vazio. Então 0,000000001 é matéria. Então o nosso corpo, ele é composto por átomos, por elétrons. Só que se o átomo é absolutamente vazio, então como eu tenho esse corpo sólido, como eu sinto dor, como eu sinto mágoa, como eu sinto angústia, como eu sinto ressentimento? Essa é a superstição do espírito. Quando você começa a se concentrar naquilo que realmente você é, a sua vida se ajusta, a sua vida se altera. Mas para isso você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Isso é a base da alta magia. Foco. Quando você quer mudar alguma coisa, então o foco ele tem que ser muito bem estruturado. Não adianta você querer mudar 1000 coisas ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Tem que ter um foco. Depois que você cria o foco, a intensidade, a disciplina, a determinação e a constância que você vai empreender nas suas atitudes é o que vai fazer você, de fato, conseguir mudar de ideia. Então, tudo que uma pessoa consegue fazer na vida, qualquer outra pessoa consegue. Se uma pessoa consegue transcender a sua fisicalidade, qualquer outra consegue. Se uma pessoa consegue canalizar um ser, sabe, como Cryon, por exemplo,
sabe? E como tantos outros seres de luz que estão sendo canalizados, seres extraterrestres que vêm sendo canalizados, se uma pessoa consegue fazer isso, qualquer um consegue, sabe? A canalização não é algo que você tenha que fazer um curso para aprender como se canaliza. Não é assim que funciona. A canalização é algo que está dentro de todo mundo, é um nível de consciência que pode ser acessado desde que você esteja muito focado. E esse excesso de foco é o que te leva justamente a uma frequência gama, que é onde você consegue atingir. Só que uma pessoa normal como eu, como você, sei lá, talvez, não sei, atinge picos de gama e retorna muito rapidamente. Pessoas experientes em meditação, como monges tibetanos, né? Então, monges tibetanos, eles fecham os olhos, eles entram numa frequência de 100 Hz aproximadamente, e ali eles se manifestam. Ali eles se manifestam, não, ali eles continuam, ali eles acabam realmente ficando. E isso não é uma informação mística, isso não é uma informação que vem através do esoterismo, isso é uma informação da ciência, né? Porque alguns anos atrás, nos Estados Unidos, alguns monges tibetanos estavam lá e foram convidados a participar de um experimento numa universidade americana. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, sabe, vocês vão encontrar informação sobre esses monges. E eles aceitaram participar daquele experimento. Na medida que os monges sentaram nas suas posições normais de meditação, foram colocados, ligados eletrodos na cabeça desses homens, desses monges, e na medida que eles fecharam os olhos, eles entraram em 100 Hz e dali não saíram. Sabe? Essa informação é muito completa se você for buscar aí na internet. Mas todos nós temos a mesma capacidade que um monge tibetano tem. Só que ele faz isso rigorosamente, ele faz isso criteriosamente, né? Então, para você atingir níveis de consciência mais elevados, você tem que trabalhar muito com respiração, trabalhar com respiração vagal, trabalhar com respiração consciente. São coisas que eu vou ensinar, inclusive na vivência no final de novembro. Você precisa trabalhar com meditações extremamente focadas, sabe? Pode ser uma meditação consciente, através de respiração consciente, ou pode ser uma meditação guiada, não importa, você pode até fazer um áudio daquilo que realmente é importante e você ficar ali conectado, porque quando você fecha os seus olhos, você sai de beta e entra em alfa. Quando você entra em alfa, se você insistir naquilo, se você lutar contra aquela coceirinha que dá na orelha, nas costas, na cabeça, no pescoço, no cotovelo, se você conseguir insistir, você já cai para teta. No que você entra em teta, você está num nível hipnótico. Se a tua intenção for realmente boa, for muito forte, muito estruturada, você começa a ter uma elevação de frequência, onde você começa a providenciar realmente milagres na sua vida. É quando você acessa realidades paralelas e traz das realidades paralelas para a sua realidade atual uma pessoa completamente diferente daquilo que você é. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, talvez possa parecer bastante estranho, mas procura mais informações sobre isso, porque eu não sou a única pessoa que fala sobre isso, né? Existem muitos cientistas, só que não conheço, na verdade, nenhum aqui no Brasil ainda falando sobre isso. Mas há muitos cientistas americanos, cientistas europeus, cientistas indianos, sabe? Falando sobre os experimentos da ciência noética. Busque informação sobre isso. Bom, então quando uma pessoa consegue realizar uma coisa na vida, qualquer outra pessoa consegue. Então nós só precisamos compreender onde se posicionam determinados entraves que tanto nos atrapalham a atingir objetivos. Quando você está ainda na quarta dimensão, está preparando uma nova encarnação, ali você programa tudo o que você quer fazer. Na quarta dimensão, antes de encarnar, bem antes de encarnar, você programa tudo o que você vai fazer. Você faz essa programação. Essa programação é sua. Não é Deus quem faz a programação para você. Vai ter que voltar e pagar os seus pecados, até porque não existem pecados. Então você retorna pronto para ter sucesso. Só que no que você retorna, no que você está se preparando para encarnar novamente, você naturalmente já é anexado ao corpo da sua mãe, né? Porque a nossa mãe é a parte mais estruturada e mais importante da nossa vida. Então 3 meses antes da fecundação,
você já começa a acompanhar a sua mãe, e você já vai vendo as limitações que ela tem, as dificuldades que ela tem, as fragilidades que ela tem, as dificuldades que ela tem em lidar com a vida. No terceiro, do seu pai também, da sua família, você começa a conviver com aquela família na qual você vai estar inserido, não é? No terceiro mês, que você já está acoplado à sua mãe, ou seja, acoplado em energia, na medida que o feto ele se forme, então automaticamente você é inserido dentro do feto, e ali a sua mente ela é literalmente apagada, e você começa a sentir tudo que a sua mãe sente, você começa a sentir tudo que seu pai sente, sabe? Tudo aquilo que acontece naquele núcleo familiar, você já vai estar sendo inserido. No momento em que você nasce, 12 meses exatos, né? A partir do momento em que você foi acoplado ao espírito da sua mãe, então você nasce e você vai viver em teta, que é um nível de consciência hipnótico, até os seus 7, 8 anos de idade aproximadamente. E aí automaticamente você vai ser um mata-borrão, sabe? Então você vai captar toda a fragilidade da sua mãe, você vai captar toda a fragilidade da sua mãe, toda a limitação, todas as fragilidades que a sua mãe tenha, que o seu pai tenha. Então você vai captar. O que é que eu escrevi aqui, que eu já nem lembro mais, eu falo tanta coisa. Bom, então nós começamos a captar da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos amiguinhos, não é? Dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos professores, todas as limitações, todas as crenças limitantes que eles têm. Nós vamos incorporando isso, porque essa criança, ela é como uma HD de computador, uma HD livre, sabe? Livre não, vazia. Então, ela vai absorvendo tudo aquilo que acontece ao redor dela. Então, quando você chega aos 7, 8 anos de idade, e você começa a sair do período da infância e começa a se preparar para um nível posterior da existência, da sua existência, quando você entra na vida real, você começa a bater de frente com todas as limitações, sabe, que você foi assumindo desde o momento em que você foi acoplado ao espírito da sua mãe, até o momento em que você nasceu, até o momento em que deu um start dentro do seu cérebro, por exemplo, e ali você começou a crescer, você começou a deixar de ser uma criança para se tornar um adolescente, para se tornar um jovem adulto. E quando você chega nessa idade de adolescente ou um jovem adulto, você começa a ter a informação, sabe, porque está tudo no seu subconsciente, daquilo que você veio fazer, só que são tantos os entraves, são tantas as barreiras, que você não consegue fazer aquilo que você veio fazer. Por conta de toda a limitação que você foi absorvendo no decorrer, a partir do momento em que você foi inserido no útero materno, a partir do momento que você nasceu, a partir do momento em que você estava em teta, em um estado hipnótico, absorvendo tudo como se fosse um gravador ao seu redor. Então, quando você sai disso, você não consegue escapar. Só um minutinho. Você não consegue escapar com facilidade. Isso tudo é criado de forma proposital para que nós estejamos muito distraídos com essas limitações e com todos esses entraves na nossa vida, para que a gente não possa atingir objetivos. Por isso que existem tantas encarnações. E geralmente algumas pessoas falam, muitas pessoas falam, né, que na medida que você está encarnando, você está aprendendo, você está crescendo, você está evoluindo, você está se libertando, mas é mentira. Você não está crescendo, você não está se libertando e você não está aprendendo, porque nesse nível de consciência que nós temos, que nós estamos, ou você traz a informação que você já tem no seu subconsciente para se libertar e fazer o que precisa fazer e ir embora, ou você vai se prender a esses ciclos, sabe, de crenças limitantes,
em vários níveis da vida, a nível emocional, a nível profissional, a nível financeiro. Há pessoas que não conseguem trabalhar, há pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, há pessoas que não conseguem ter um relacionamento legal, há pessoas que não conseguem se relacionar com o mundo ao seu redor. Isso tudo está relacionado a entraves que nós trouxemos de vidas anteriores, de personalidades múltiplas que estão também dentro do nosso subconsciente. Mas enfim, o que eu quero colocar é que existem determinados entraves que você não consegue perceber. Você não consegue perceber porque o seu cérebro é uma ferramenta linear. E de forma linear, nós não conseguimos perceber absolutamente nada que os nossos olhos já não tenham visto, que os nossos sentidos humanos não tenham percebido. Então, quando você começa realmente a se dar conta de que além de você, dentro de você, existem muito mais vocês, é quando você começa de fato a encontrar mecanismos para se alterar. Muitas vezes, quando você toma uma atitude, você pode perceber na sua vida, com certeza absoluta, isso já aconteceu várias vezes, e se não aconteceu, vai acontecer, sabe? Você está diante de um impasse, diante de uma situação conflitante, e de repente, de uma hora para outra, você não suporta mais aquilo, e você dá um basta. E no que você dá um basta, parece que tudo aquilo que acontecia lá atrás, deixou de existir. Se isso nunca aconteceu na sua vida, é porque muito provavelmente você não preste tanta atenção a ela como deveria. Nós não somos pessoas, nós somos energia. Então quando... deixa eu ver o que eu estava falando, que eu já falei tanto que eu já passei por cima até de mim mesmo aqui. Então nós vamos absorvendo toda essa limitação, não é? As limitações que nós trazemos nas personalidades anteriores. Aquela pessoa que você já nasceu, viveu e morreu, ela nasceu, viveu, morreu, com uma série de limitações. Ela está viva dentro de você, ela existe dentro de você. Eu tenho inclusive uma live onde eu fico 2 horas falando sobre personalidades múltiplas. Aquilo tudo é real dentro de você. Só que hoje existem métodos, através da ciência noética, através da física quântica, que te permitem, sabe, métodos que permitem que você consiga se desvencilhar desses entraves. Então, quando nós começamos, onde eu estava, me perdi completamente. Bom, o importante que eu quero colocar para você é que tudo, absolutamente tudo, o que você quiser modificar na sua vida, você consegue fazer isso. É passível disso acontecer, mas você tem que ter métodos, porque se você não tem métodos, você fica preso dentro do looping, sabe? Há pessoas que vão dizer a você, imagine, isso é tudo bobagem, você só precisa fazer uma boa terapia, procurar um bom terapeuta, e aí automaticamente esse terapeuta ele vai te auxiliar. Não vai te auxiliar, não vai te auxiliar. Há 25 anos eu faço exatamente a mesma coisa, sabe? Eu estou aqui no consultório com um paciente, né? E naquela 1 hora que eu estou com o paciente, eu mostro a ele uma porção de realidades, e ele entende aquilo, ele aceita aquilo, e quando ele sai daqui, ele sai completamente diferente de quando ele chegou. Só que no que ele sai na rua, basicamente, tudo à volta. Porque toda aquela estrutura, toda aquela casca, toda aquela carapaça é muito forte, porque está na mulher dele, está nos filhos dele, está nos amigos dele, está nos colegas de trabalho, está ao redor dele. Então, automaticamente, passada 1 a 2 horas após o atendimento, ele vai acabar voltando a pensar exatamente da mesma forma. Então, o que a ciência noética hoje vem percebendo é justamente, vem percebendo métodos, modelos de cura, aonde você precisa se distanciar da pessoa que você é. Por isso você pode notar, talvez aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, sei lá, na internet, muita gente falando de vivência, muita gente. Nunca foi tão grande o número de vivências. Eu sei disso porque em 2019 eu comecei a fazer vivências, aí veio a pandemia e simplesmente eu parei completamente, não é? E agora, esse ano, quando eu resolvi voltar a fazer, já dentro desses novos moldes aí da ciência noética, da física quântica, eu fui percebendo que não há espaço em hotéis fazenda, por exemplo. Tem hotéis fazenda que já estão fechados para o ano inteiro, sabe? Para o ano 2026 inteiro. Por quê? Porque há muita gente se envolvendo com isso, há muita gente se voltando para isso. E o mais importante, há muita gente se curando de muitas coisas. Porque quando você fica
sabe, 12 horas, 18 horas, 20 horas, 48 horas, há retiros hoje que estão acontecendo no mundo a nível de 7 dias. Você entra, sabe, num determinado dia, quando você sai desse retiro, você sai outra pessoa, mas isso não precisa de uma semana. Eu já fiz retiros em 2018, 2019, de 4 dias, em hotéis fazenda, e quando as pessoas saíam, elas saíam completamente diferente, e eu não utilizava naquele momento esses métodos que eu tenho hoje, até porque eu não os conhecia também, e muitos deles nem existiam, começaram a existir realmente mais fortemente agora, exatamente nos últimos anos. Então, se alguma coisa bloqueia a sua vida, você só precisa estudar meios de acessar esses bloqueios, porque enquanto humano, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher, você não consegue fazer isso sozinho, e nenhum tipo de terapia vai te levar a isso, a não ser que seja uma terapia espiritual, a não ser que seja dentro de um processo de medicina espiritual. Nos Estados Unidos, por exemplo, há muitos psiquiatras hoje que estão trabalhando com medicina mental, com medicina espiritual, sabe, removendo os pacientes deles, por exemplo, dessas frequências medicamentosas que, além de não ajudar as pessoas, as mantêm ainda aprisionadas em níveis de consciências muito densos e pesados, onde as pessoas começam a viver feito robôs. As pessoas, quando começam a tomar medicamentos fortes que vão bloqueando o hipotálamo, vão bloqueando várias células, né, no corpo, no cérebro, no seu cérebro, as pessoas elas andam de forma robótica, falam de forma robótica, e você deve conhecer pessoas assim, infelizmente, e de repente até você pode estar vivendo exatamente isso, mas hoje existem métodos reais de você transcender esse tipo de situação e passar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, para que nós possamos alcançar o sucesso, o sucesso nesse sentido, né? E modificar determinados aspectos de crenças limitantes, porque o que te leva ao pânico é uma crença limitante, o que te leva à depressão é uma crença limitante, a ansiedade é uma crença limitante. Imagina um garoto, uma garotinha, que vai para a escola, por exemplo, e ela diz que ela não tem ansiedade, ela é expulsa do grupo. Só entra naquele grupo quem é louco, quem está ansioso, quem está descontrolado. Imagina, você não toma remédio, você não vai no psiquiatra. Eu ouço isso aqui de jovens, de adolescentes. Você não vai no psiquiatra? Como você não vai no psiquiatra? Porque todo mundo tem que ir no psiquiatra. Isso é uma crença limitante. Bom, enfim, crença limitante, ela te atrapalha em todos os sentidos. É que geralmente quando se pensa em crença limitante, se pensa em dinheiro, não é? Ah, eu não consigo ganhar dinheiro, então eu estou sempre correndo atrás do prejuízo, eu nunca consigo realmente me projetar, me posicionar. Realmente, isso é um problema sério, porque na verdade, tudo que nós temos nesse planeta precisa ser dividido entre todos, e tudo está aqui para ser dividido entre todos. A nossa humanidade, especialmente no Ocidente, mas em qualquer lugar do planeta, é que realmente acaba se posicionando aonde 1% da humanidade detém todo o capital financeiro desse planeta, e 99% trabalha para passar de um dia para o outro e para pagar as contas. Isso vai mudar, isso já está mudando. Não tem sentido a vida continuar dessa forma. Uma pessoa se valorizando em cima de centenas ou de milhares e de milhares e de milhares de pessoas. Nós precisamos mudar, nós precisamos, de fato, assumir uma nova postura interna, uma postura quântica, uma postura espiritual para isso acontecer. Bom, então nós sentimos que as experiências, muitas vezes, elas vão acontecendo em nós, mas o nosso cérebro, o nosso corpo não consegue identificar, não consegue mensurar na mente humana, através da mente humana que nós utilizamos, aonde está o processo. Ele está no seu subconsciente. Existem entraves no seu subconsciente dos quais você não consegue escapar. Nós temos duas mentes, teoricamente, não é uma mente só, mas ela é dividida em duas mentes. Mente consciente, que representa 5% da sua existência, e a mente subconsciente, 95% da sua existência. Então, todos os entraves que te levam a se distrair e a procrastinar, a não conseguir caminhar, a não sair do lugar, estão no seu subconsciente. Mas não adianta você ficar repetindo uma mesma palavra, uma mesma frase o dia inteiro,
acreditando que você vai sair daquele problema, porque existem métodos para você, inclusive, utilizar uma fraseologia, onde você tem que aprender a lidar com emoção. Aliás, você já sabe fazer isso. Para as coisas ruins, você é bom nisso. A humanidade, todos nós somos. Sabe? Para criar coisas ruins, coisas negativas, coisas densas, coisas pesadas, nós somos ótimos para isso. Nós não precisamos nem de terapeuta para isso. Sabe? Você diz, não, eu sei que isso não vai dar certo, eu estou achando que isso não vai dar certo, eu vou fazer, mas eu tenho quase certeza que isso não vai dar certo, por causa disso, disso, daquilo. Por quê? Porque as pessoas, elas se baseiam aonde? No passado delas. No passado, elas já fizeram e não deu certo, então ela vai copiar. No momento presente, a mesma coisa que ela já fez no passado e com certeza não vai dar certo. E aí lá na frente ela vai dizer, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Então ela criou isso, você cria isso. Não é? Porque você não consegue compreender essa questão que eu estou procurando trazer aqui, sei lá, mal e porcamente, eu digo, de uma forma assim tão rápida, não é? Onde realidades paralelas, você está inserido em todas elas. Quando você aprende a sair da realidade paralela, dessa realidade que você está, e acessar uma realidade paralela a 1, 2, 3 oitavas de luz acima ou à frente daquilo que você está, você altera o seu passado e você vai alterar o seu futuro. Se você quer ter um futuro diferente daquilo que você já teve no passado, você tem que abdicar completamente do passado. Existem técnicas para isso, tá bom? Bom, eu tenho feito alguns vídeos aqui no Instagram, citando a importância de você participar de uma vivência, né, de vivências espirituais. Eu mesmo, no caso, estarei realizando uma vivência embasada em alta magia e magnetismo pessoal. Ela será nos dias 22 de novembro, que será um sábado, em São Paulo. Será em São Paulo, no Espaço Terra Luz, Espaço Holístico Terra Luz, é um espaço tradicional, já em São Paulo, onde muitas pessoas, inclusive, desenvolvem trabalhos correlatos nesse local. Né? Eu não o conheço ainda, minha mulher já esteve lá, inclusive já até atendeu, minha mulher é terapeuta também, inclusive já até atendeu nesse local também. Enfim, será nos dias 22/11, das 9 da manhã às 21 horas, das 9 às 21 horas. E no dia 23, que será um domingo, do 11, 23/11, das 9 às 17 horas. Enfim, serão 20 horas onde nós vamos ficar conectados. Das 9 às 21 horas, nós vamos estar absolutamente conectados. E aí, automaticamente, nós vamos trabalhar muito fortemente no decorrer desse dia, para quando você sair desse retiro, dessa vivência, você procurar se esquivar o tanto quanto possível da pessoa que você é, para quando você retornar no domingo, você ainda voltar dentro de uma nova egrégora, dentro de uma nova égide, sabe? E aí sim, você vai perceber, quando você sair no domingo, que você vai sair completamente diferente daquela pessoa que entrou no sábado. Então, esse é um processo que vai acontecer em 20 horas nesse espaço holístico, no Espaço Holístico Terra Luz, no bairro de Indianópolis. Se você tiver interesse em obter mais informações sobre essa vivência, você me manda uma mensagem para o WhatsApp, que eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo, e eu te passo todas as informações. Então, esse evento, essa vivência vai acontecer nesses 2 dias, e muito provavelmente em mais outros 2 dias, que será através do Google Meet. Um encontro antes do Google Meet, e um encontro posterior através do Google Meet também, para estruturar as mudanças, as alterações que nós vamos empreender a nível neural em todas as pessoas. Bom, eu acho que eu falei tudo aquilo que eu precisava falar. Deixa só eu ver o que vocês estão perguntando. Se quiserem fazer perguntas ainda, é só clicar aqui no pontinho de interrogação. Estou vendo que a Ivone, poxa, perdi muita coisa. Não perdeu não, vai ficar gravado, Ivone. Depois você volta e assiste novamente. Deixa eu ver. Então, se eventualmente você não fez sua pergunta ainda ou colocação e quiser fazer, fique à vontade, eu estou à disposição. Alexandra Marinho Costa. Quando esse tempo de tormenta vai passar? Olha, existem algumas informações que essa tormenta vai passar entre 2030 e 2050, mas ninguém tem certeza absoluta de nada, sabe? São suposições
que pessoas ligadas à espiritualidade vão fazendo, e eu também vou fazendo, né? Mas eu também não tenho certeza de absolutamente nada. A única coisa que me importa, Alexandra, é o meu agora, é como eu estou agora. Eu tenho que estar bem agora, porque se eu não estiver bem agora, eu não vou estar bem amanhã, eu não vou estar bem depois de amanhã, porque o amanhã não existe, só existe o agora. Então, nessa vivência, nós vamos trabalhar muito a importância de você aprender a se situar no agora. Então, pouco importa, sabe? Mas é uma informação que está aí. Provavelmente entre 2030 e 2050. Sei lá, mais ou menos isso. A Maria, sou de Belém do Pará. Seja bem-vinda, Maria. Seja muito bem-vinda. Aliás, essas lives, elas ficam gravadas aqui no meu canal do Instagram, e eu as copio depois e eu coloco também no meu canal no YouTube. Eu tenho um outro canal no YouTube, onde ali você encontra com mais facilidade as lives, porque elas ficam catalogadas, é como se fosse uma estante, né? Mas elas ficam aqui também. É que aqui entram muitas mensagens e vídeos curtos no decorrer do dia, que de repente acaba atrapalhando você acessar. Mas enfim, vai ficar gravado aqui e no YouTube também. A Maria, eu tomo remédio controlado para dormir. Então, é disso que nós falamos, Maria. Hoje em dia se criou, a ciência criou isso, né? A ciência criou isso. Ou seja, todo mundo vai ter que tomar remédio. Uma pessoa quando entra numa universidade de medicina, logo do primeiro momento ela já começa a ser doutrinada para receitar remédios. Porque justamente quem banca as universidades, quem banca a vida nesse planeta, são justamente os laboratórios, né? É a indústria farmacêutica. Mas há muitas pessoas que simplesmente entendem o processo e deixam de tomar remédios. O nome do vídeo é HEAL, H-E-A-L. Procura assistir, Maria. Você vai ver pessoas se curando de câncer, pessoas se curando de AIDS, pessoas se curando de vários aspectos, de várias doenças. Não só o HEAL, não é? Existe um terapeuta, existe um profissional da área da ciência noética, ou seja, da neurociência, que é como ele se coloca, e ele vem criando retiros no mundo inteiro. Só que para coisas muito grandiosas, sabe? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, já chegou até 6, 7, 8 mil pessoas, onde se cria um corpo-humanidade, e através desse corpo-humanidade as pessoas se curam. Mas esse corpo-humanidade não se constrói através de 1.000 pessoas, ele se constrói através de 30 pessoas. Quando 30 pessoas estão focadas exatamente no mesmo objetivo. Então procura conhecer, Maria, alguém que desenvolva de repente esse trabalho aí na sua região, ou vem para São Paulo fazer essa vivência que vai ser realizada no Espaço Terra Luz. A Lara Paranhos, não faz sentido eu fazer um roteiro para a minha encarnação já sabendo que não vou conseguir atravessar. Teoricamente muita coisa não faz sentido. Nossa, muita coisa. Na verdade, nada aqui faz sentido, né? Quando nós fazemos um roteiro para a nossa encarnação, nós não contamos naquele momento, ou não valorizamos naquele momento, todo esse período em que nós vamos estar completamente à mercê de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mas isso é uma informação que a própria ciência está chegando hoje, tá bem? Então, se você procurar vídeos como de Deepak Chopra, você vai ver Deepak Chopra falando muito sobre isso. Agora eu vou querer lembrar o nome das pessoas e não vou conseguir. Thomas Campbell fala muito sobre isso também, sabe? Uma série de outros cientistas, sabe? Físicos, químicos, quânticos, estão trabalhando exatamente esse tipo de informação. São informações que nós vamos aprendendo a lidar. Quando você aprende a lidar com a sua própria espiritualidade, você começa a se desvencilhar desses entraves limitantes. Tá bem? Bom, essa pessoa, a Cássia. Professor, boa noite, é um imenso prazer assistir sua live. O prazer é meu. A câmera da minha casa filmou um mago negro. Aparentemente, o que preciso fazer? Sabe, as câmeras, elas filmam mesmo, sabe, câmeras de celular, elas filmam coisas que os nossos olhos não conseguem enxergar.
Os nossos olhos, na verdade, enxergam muito poucas coisas perante aquilo tudo que realmente nos acontece, sabe? Então o ideal seria você buscar um local onde você possa fazer um trabalho espiritual, sabe? De repente, aquilo que você chama de mago negro não é exatamente um mago negro, mas sim um espírito que esteja sofrendo e vai assumindo uma postura escura, que muitas pessoas acabam acreditando que qualquer coisa seja um mago negro. Mago negro é um ser de quinta infradimensão, sexta infradimensão, é alguém extremamente capacitado que manipula seres desencarnados. O que você viu não é um mago negro, é só um ser desencarnado. Mas busca ajuda. Não sei de onde você é. Nós desenvolvemos e realizamos um trabalho desde a época da pandemia, já há muitos anos, onde nós atendemos pessoas no mundo inteiro, gratuitamente, sabe, através de atendimentos à distância, todas as segundas-feiras. Se você não tem essa informação, manda uma mensagem no meu WhatsApp, que eu te passo toda a estrutura do trabalho, como ele funciona, e você será muito bem-vinda. Nós atendemos milhares de pessoas no mundo inteiro, todas as segundas-feiras. E eu também atendo individualmente. Eu não sei onde você está, em que lugar você mora, mas eu faço atendimentos individuais também. Mas o objetivo da minha live aqui não é vender os atendimentos individuais. O objetivo da live é trazer sempre informação de que você pode se curar. Existem muitas maneiras de nós nos curarmos, tá? Juliana Vanderlei, que legal. Juliana Vanderlei de Cuiabá. Da Casa da Luz de Cuiabá. Nós temos uma Casa da Luz lá em Cuiabá também. Fora dessa superstição, então, ela não teria consequência de atos dessa ou de outra vida? Sim, claro. Sim, claro. Na verdade, tudo está atrelado àquilo que nós estamos vivendo há milhares de anos. Quando você encarna, atendendo aí uma pergunta, inclusive da Lara, um pouquinho adiante, quando você faz a sua programação de vida, você faz uma programação já baseado nas dificuldades que você sabe que vai ter com aquelas pessoas que vão morar dentro de você, que são suas personalidades múltiplas. O que realmente mais nos atrapalha é a limitação que nós absorvemos em 7, 8 anos de existência, dos quais nós não temos capacidade para nos libertar, sabe? Mas uma coisa importante, sabe, Juliana, é que quando você faz um trabalho nesse sentido, seja lá onde for, inclusive aí em Cuiabá está cheio de trabalhos nesse sentido também, quando você consegue perceber, quando você consegue criar no seu subconsciente uma condição de você se libertar de uma determinada crença limitante, você vai atingir a origem daquele problema e você vai sanar muitos outros problemas que acontecem de forma semelhante e que você nem percebe que eles acontecem em função de uma mesma origem. Eu não sei se eu consegui me explicar. Mas o que eu quero colocar é que uma determinada origem, ela vai atrapalhar a vida, a nossa vida, em muitos aspectos. É isso que a gente vem percebendo. Então, quando você sana uma fonte, automaticamente você gera uma modificação intensa na vida das pessoas. Mas, Juliana, fico feliz de você estar aqui na live. Seja sempre bem-vinda. Hiroko Ueno. O que são vultos andando dentro de casa e como resolver este problema? É assustador. Não são vultos e não é assustador. Até porque você não está na sua casa, porque a sua casa também não existe, ela não é real. A sua casa, ela é real no nível de consciência em que você está quando está acordada. Quando você está dormindo, a sua casa é um lugar completamente diferente. Sabe? Então, quando você está percebendo pessoas andando dentro da sua casa, significa apenas que você tem uma mediunidade acentuada e você deve procurar compreender essa mediunidade. Eu não estou aqui dizendo que você deve fazer cursos e mais cursos e mais cursos, porque a mediunidade é algo que já existe em você. Não é algo que vai acontecer. Ela já existe, você só tem que realmente começar a se entrosar com você mesma, e aí automaticamente você vai percebendo mudanças nisso, sabe? Então quando você imaginar que de repente algum ser está andando dentro da sua casa, primeiro lembra, não é a sua casa. Vocês simplesmente estão
em realidades paralelas aonde vocês estão cruzando realidades. Você entra na realidade daquele ser e ele na sua realidade, sabe? Então, quando esse ser percebe que você o está vendo, se ele tiver uma intenção nociva, maligna, aí ele começa a te perturbar. Mas busca ajuda, tá bem, Hiroko? Busca ajuda. E a Anduja, Alexandra, estou tomando medicação, estou tendo crise de ansiedade, por estar tentando sair de um relacionamento que virou um ciclo traumático e tenho uma dependência emocional que está me adoecendo. Queria me livrar disso. Alexandra, você queria ou você quer? Porque é fundamental, lembra? Para você trabalhar com alta magia, você tem que trabalhar, primeiro tem que ter um foco. Então você tem que saber se você queria ou se você quer. E parece que é a mesma coisa, mas não é. Então você tem que querer muito se libertar disso. Quando você quer muito se libertar disso, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que buscar métodos. Você vai ter que buscar informações que não estão em você, mas que estão de repente na internet, que estão no YouTube, que estão em inteligências artificiais. Sabe, a inteligência artificial ela vai tomar o lugar de muitos terapeutas no decorrer dos próximos poucos anos, 1, 2, 3 anos, sabe? Não vai ter tanto espaço para tanta gente falar, porque a própria inteligência artificial vai te dar esclarecimentos nesse sentido, para que realmente você consiga se libertar. Então, na medida que você tem a informação, que você tem o foco, e você tem disciplina, você vai buscar informação, você vai ter que ter determinação, você vai ter que realmente querer muito se libertar disso, sabe? Enfim, são alguns itens que fazem com que você se liberte disso, mas você tem que aprender a fazer isso, Alexandra. Sozinha não dá para você fazer isso, você tem que aprender a lidar com isso. Quando você aprende, fica fácil. É como cozinhar, Alexandra, sabe? Imagina uma pessoa que nunca cozinhou e ela de repente se vê na situação onde ela ou cozinha ou ela morre de fome. A comida que ela vai fazer nos primeiros momentos vai ser horrível, mas a prática leva à perfeição. Então, quando você começa a buscar informações e você começa, de fato, a se libertar disso tudo, aí automaticamente você se modifica. Gente, eu tenho 2 vídeos, eu fiz 2 vivências muito breves aqui em Santos, na Casa da Luz, e eu coloquei esses vídeos no meu canal no YouTube. Seria muito legal se vocês pudessem ver a dinâmica de uma vivência com base em alta magia e magnetismo pessoal. Se vocês quiserem, eu vou escrever na descrição aqui do vídeo o meu canal no YouTube para vocês poderem acessar. Assistam, obtenham informações, além das informações que eu estou aqui passando, procurem por pessoas de repente muito mais abalizadas do que eu, como cientistas, como Deepak Chopra, por exemplo, Thomas Campbell. E existem uma série de outros que eu não vou conseguir, de fato, lembrar o nome agora, mas são pessoas que eu venho seguindo já há bastante tempo. Mas, então, na medida que você se modifique, que você absorva novas informações, você vai perceber que isso é uma superstição da sua própria existência, a qual você pode se desvencilhar com facilidade até. Ok, tem mais 6 questionamentos, muito bom. Bom, a Lara eu já falei, estou tomando, a Alexandra já falei também. A Alexandra pergunta quando vai passar, isso tudo eu já passei, qual é o nome das vivências. Vivência com base em alta magia e com base em magnetismo pessoal. Lara, se você quiser mais informações, manda uma mensagem no meu WhatsApp, que eu te passo toda a programação, tá bom? E vai assistindo os vídeos que eu vou fazendo, que eu vou fazer quase que diariamente, se não diariamente aqui no Instagram. Eu vou estar sempre colocando um tópico relativo a uma possível mudança que possa ser acessada pelas pessoas que vão participar, tá bem? O Bruno, meu amigo Bruno, quando você fala que quando mudamos o presente, mudamos o nosso passado também, é correto dizer que o presente, passado e futuro ocorrem ao mesmo tempo? Claro que sim, não existe passado e também não existe futuro. Essa é uma forma só da gente se expressar. A única coisa que existe é o agora. A única coisa que existe é o agora. Sabe, Bruno, qual é a diferença entre nós
por exemplo, aqui encarnados, e os arcturianos, os sirianos, os pleiadianos com os quais nós trabalhamos nos nossos atendimentos às pessoas, nos atendimentos espirituais, é que nós estamos presos numa realidade de distração. Um arcturiano, um pleiadiano, um siriano, um antariano, um andromedano, sei lá, esses são os nomes que a gente conhece, não é? Mas essas raças estelares que existem nesse planeta muito tempo antes de nós virmos para cá, eles não vivem essa realidade, eles só vivem o agora, sabe? Então só existe o agora. Então essa tua pergunta foi muito legal. Então quando você se concentra no agora, automaticamente você elimina o seu passado e você se projeta no futuro que o seu próprio espírito está te levando. Isso é uma visão quântica, né, que você vai adquirindo através do seu próprio espírito. Amanda, bem-vinda, Amanda. Amanda diz, é sutil a pressão para normalizarmos a dependência de outras pessoas ou de remédios para viver bem. Amanda, ela é terapeuta, ela é psicóloga, é terapeuta inclusive da Casa da Luz também, e ela participou inclusive dessas vivências, dessas 2 mini vivências que eu fiz na Casa da Luz aqui em Santos. Então ela é uma pessoa que já sentiu, não é, o que esse trabalho pode gerar, assim como o Bruno também é terapeuta nosso. Maria Cavalcante, amei a live, muito obrigado, sou eu que agradeço. A live vai ficar gravada, tá bem? E se possível, né, procure assistir novamente. E surgindo qualquer dúvida, você pode escrever lá nos comentários abaixo que eu vou responder lá, todas as perguntas que fizerem. O Bruno novamente, primeiramente, obrigado pelos conhecimentos passados no nosso dia a dia. Quem toma as decisões é a nossa mente consciente? Sim. E paralelo a isso, o subconsciente vai captando que vamos passando no futuro, no dia a dia, e transforma o nosso futuro. Na verdade, veja só, quando você começa a perceber o método para inserir, para utilizar a tua mente que é criativa, embora 5%, embora a sua mente consciente, a nossa mente consciente, ela determine só 5% da nossa existência, mas ela é criativa. A nossa mente criativa, ela induz e deduz. A mente subjetiva ou a mente subconsciente, ela apenas deduz. Então, quando você aprende um método de induzir novas informações através de de profunda emoção, de muito sentimento, então você substitui uma informação errada, equivocada no subconsciente por uma informação nova. Então, uma coisa que você nasceu pronto para fazer e não conseguia de jeito nenhum, de repente, de uma hora para outra, você faz. Você faz aquilo acontecer. A Neide Oliveira, como posso mudar ciclos repetitivos que só está me afundando, mesmo fazendo coisas novas? É que você está fazendo coisas novas, mas talvez não estejam fazendo da forma certa, Neide. Quem sabe, de repente, pensa em fazer essa vivência que eu vou fazer, que eu vou dar agora em São Paulo. O único problema é que o local é pequeno, então eu tenho um limite de 30 pessoas, não é? Então, quando eu estou começando a informar as pessoas agora, né, ainda dá tempo de você, de repente, se inscrever. Bom, a Maria, sou de Belém do Pará. Eu sei, eu vi no começo da conversa você dizendo isso. Ah, não. E ela já disse que toma remédio controlado para dormir, eu já vi isso também. Eu acho que eu respondi a todos, gente. Pessoal, eu quero agradecer muito a todos vocês por estarem aqui participando dessa live. E se eventualmente tiverem alguma dúvida, alguma colocação a fazer, fique à vontade, tá bem? Não sou o dono da verdade, eu sou apenas um estudioso disso, né? Porque é a base do meu trabalho para lidar com pessoas e ajudá-las a sair desses quadros tenebrosos que a vida humana acaba gerando. É isso, uma boa noite a todos vocês, fico muito feliz de poder ter estado com vocês aqui. Tchau, gente, até a próxima.